O assunto aqui hoje é guerra. A guerra comercial entre Estados Unidos e China. É isso aí, o tarifaço, o chamado tarifaço do Laranjão, Donald Trump, na verdade é um ato de guerra que tem como foco principal esse outro gigante global, hoje que é a China. Vamos entender um pouco desses movimentos, trazer aqui um pouco da minha análise, das minhas opiniões, pegando aí de outros colegas também. Se liga aí. Salve pessoal, esse aqui é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil, do mundo. Eu sou o Wesley Cantel, eu sou economista e trago aqui minhas análises sobre a economia política brasileira e também global, entender esse movimento contemporâneo aí, da disputa geopolítica desse capitalismo contemporâneo e das suas contradições e disputas que envolvem também outros modelos. E aí, no foco principal aqui hoje, a China, né? A China na sua capacidade de resposta às agressões norte-americanas. Olha só, eu te convido a deixar seu like aqui no canal, também se inscrever, acompanhar o nosso trabalho. Tem aqui na descrição do vídeo um link para um grupo de WhatsApp, onde eu mando novidades, entrevistas que eu dou aí na imprensa também, e a atualização aqui dos vídeos do canal, tá bom? Quero agradecer também o pessoal que tem acompanhado aí o meu trabalho, enfim, pelos feedbacks que têm sido dados. Eu tenho ficado muito feliz, né, muito satisfeito, e espero que vocês gostem aqui do vídeo de hoje também, tá bom? Olha só, pessoal, na semana passada a gente estava falando muito, né, do tarifaço, né, do Donald Trump, dessa resposta do chamado Acordo Mar-a-Lago e desse programa, né, de tarifas supostamente recíprocas, né, que os Estados Unidos lançaram com relação ao mundo inteiro. Quem acompanhou durante essa semana. E é o seguinte, aconteceu muita coisa nessa semana, desde a live que eu fiz na sexta-feira passada com o Tomás, e foi ficando algumas coisas foram ficando mais claras, né? Sobretudo algo que já estava no centro das iniciativas do governo norte-americano e que estava inclusive expresso no programa lançado, nessa coisa das tarifas pelos Estados Unidos, que o alvo principal sempre foi a China. Mas isso está muito claro agora com os outros movimentos. Então, recobrando um pouco aqui o que aconteceu desde o lançamento, né, do tarifaço, na verdade os Estados Unidos lançaram um programa que é de estipular tarifas a todos os países do mundo, ok? Com um piso básico de 10% de tarifas para as importações norte-americanas, ou seja, com relação às exportações dos outros países. Então, um mínimo de 10%, e estipulou ali uma regra que estipulava os percentuais de tarifa conforme o patamar do déficit comercial norte-americano com relação àquele país. Então, no primeiro momento, a China ficou com uma tarifa de 34%, correspondente àquilo que seria o déficit comercial em produtos. Nós vamos ver um detalhe importante sobre isso. Em produtos, com relação à China, então 34%, Vietnã 40 e poucos, teve países ilhotas que tiveram aí taxas altíssimas, tem ilha que não tem nem população, né, porque são só endereços comerciais, enfim, uma maluquice. Aqui no caso do Brasil, uma tarifa de 10%, que o Brasil tem uma relação deficitária na balança comercial com relação aos Estados Unidos, perfeito? A Europa teve ali uma taxa de 25%, enfim. Qual foi a resposta, né? Diversos países protestaram bastante e tal. Como a gente falou lá na live, né? Um dos objetivos que a gente identifica como do governo norte-americano seria justamente colocar a faca no pescoço dessas demais economias, tá? E trazê-las para uma negociação individual e não uma negociação em bloco, inclusive desmontando as instâncias multilaterais de negociação, principalmente a Organização Mundial do Comércio. Então, assim, eles querem fugir dessas instâncias, não querem negociar com ninguém em bloco e querem negociar de maneira individualizada com cada país, para assim construir mecanismos vantajosos para a economia norte-americana. Perfeito? Então, vamos lá. As economias mais fortes sinalizaram com respostas possíveis, né, de retaliação a essa medida norte-americana. A Europa começou a discutir ali o que poderia ser feito e tal. Vou até mostrar uma atualização com relação a isso, né, o que a Europa está vislumbrando em fazer. E a China, que teve a reação mais contundente,
foi lá e igualou as tarifas no primeiro momento, né? Então, já que vai me taxar em 34%, eu taxo também as importações norte-americanas em 34%. Então, o governo norte-americano respondeu, né, aumentando essas tarifas para 80%, para mais 80%, ou seja, eram os 34 mais 80, então 104% de tarifas. O governo chinês, por sua vez, respondeu colocando tarifas de 80% sobre os produtos norte-americanos e também estabelecendo controles de exportação de determinadas empresas, sobretudo as empresas estrangeiras e norte-americanas que estão instaladas em território chinês. E diante dessa resposta, os Estados Unidos fizeram uma nova rodada aí de... parecendo truco, né? Então, truco, 6, 9, 12, aquela coisa toda. Então, os Estados Unidos colocaram mais um patamar de taxação de 104%, né? E que, na verdade, era 104% com relação ao primeiro patamar, ou seja, levando a 145% a taxa total de importação sobre produtos chineses. Um detalhe muito importante, tá? Um detalhe muito importante. Nessa terceira rodada de retaliação, o que os Estados Unidos fizeram? Donald Trump fez? Sinalizou um recuo com relação aos outros países, suspendendo por 90 dias a taxação no primeiro momento estipulado para cada um dos países, colocando-a no patamar mínimo, aquele patamar de 10%. Isso é um movimento importante, tá? E eu tenho uma interpretação própria com relação a isso. Muitos analistas estão dizendo que é uma espécie de recuo. Eu acho que pode ser sim, mas ela tem uma nuance que deixa um pouco mais claro esse movimento, que é uma tentativa de isolar a China e prejudicar a capacidade chinesa de articulação com as outras nações, de costurarem respostas em conjunto com relação a esse movimento agressivo dos Estados Unidos. Beleza? E há poucos minutos aqui agora, a China responde novamente, estipulando uma tarifação, eu vou mostrar o número aqui daqui a pouco, mas se não me engano, de 125% sobre as importações de produtos norte-americanos, tá? De importações norte-americanas, ok? Então, a China está respondendo e sinalizando, em termos políticos, né, nessa geopolítica global, com essas palavras de que a China não negocia sob pressão, ela não negociará com os Estados Unidos em uma condição de subsunção, né? em uma condição fragilizada e que, portanto, vai lutar até o fim. Com essas palavras, né? Os porta-vozes aí da economia chinesa e do governo chinês têm colocado nesses termos. Vamos lutar até o fim. Vamos lá, pessoal. Isso é o que ocorreu, ok? Olha, pessoal, eu vejo assim, nas análises, uma certa dicotomia, né, de algumas pessoas que procuram entender a racionalidade do que o governo Trump está propondo, né? E, por outro lado, alguns economistas, principalmente os liberais, que fazem um alarde aí dizendo que ele está totalmente irracional, o que está sendo feito, cometendo erros e etc. Inclusive, assim, grandes players norte-americanos trazendo essa opinião. Eu não entro muito nessa de subestimar as ações do governo norte-americano. Acho que a história está aí para nos mostrar que, apesar da truculência, que não é novidade, né, para os Estados Unidos se coloca no cenário global como uma nação truculenta. Então, apesar da truculência, eu vejo, e da pouca sofisticação, eu diria, das medidas, pelo poder e pela capacidade de fogo que os Estados Unidos têm, inclusive de coerção sob o ponto de vista militar, e aí eu estou dizendo não necessariamente com relação à China, mas com relação aos demais países do mundo, né, e diversas pressões, lembrando que os Estados Unidos ainda controlam o sistema de comércio internacional, né, por meio do dólar e por meio do sistema SWIFT. Então, há temores de sanções, enfim, de medidas mais drásticas por parte do governo norte-americano, que podem sim levar os países a negociar de maneira direta
e fazendo inclusive concessões ao governo norte-americano. Olha só, mas a gente tem que entender isso num contexto geral. Eu vou trazer aqui para vocês, para mim, a melhor análise que eu vi até agora de um amigão que eu tenho, que é o Diogo Santos, que explica um pouco do histórico das motivações dessas medidas, que eu acho que é um vídeo muito interessante. Eu trago um trechinho dele aqui, que eu acho que vale a pena a gente assistir juntos, e traz inclusive os precedentes históricos desse movimento norte-americano e o que levou a eles adotarem novamente essa medida que tem a ver com a manipulação do câmbio e os interesses aí voltados a essa pretensa, a esse pretenso desejo, essa pretensa estratégia norte-americana de reforçar um novo processo de industrialização no país, uma vez que um dos efeitos colaterais do grande impulso que eles tiveram dessa lógica global neoliberal foram justamente, apesar de concentrar boa parte da renda global em suas mãos, isso foi trabalhado inclusive sob o ponto de vista dos seus déficits comerciais, né? Mas teve um efeito colateral que foi perda de base produtiva no território norte-americano. Então vamos assistir aqui rapidinho esse vídeo do Diogo e em seguida a gente comenta e traz alguns novos elementos, ok? Vamos lá. A ideia que, inclusive, não é nada nova nesse ponto aí, né? A ideia de que uma moeda desvalorizada favorece a sua indústria, porque você vai conseguir exportar de modo mais barato e vai encarecer as importações de outros países. Então a estratégia nesse ponto aí não tem nada de novidade. É uma ideia de que é preciso desvalorizar a moeda nos Estados Unidos, ou seja, valorizar as moedas dos outros países para baratear os produtos norte-americanos e encarecer os produtos do resto do mundo. A questão, e aí é interessante como eles contam um conto da carochinha sobre o que aconteceu da Segunda Guerra Mundial até aqui, que é a seguinte: os Estados Unidos têm uma moeda muito forte, o dólar é a principal moeda do mundo, não por uma benesse dos Estados Unidos, como o documento diz, como se os Estados Unidos estivessem fazendo um grande favor para o mundo em fornecer dólares para o comércio internacional funcionar. Coisa nenhuma. O que aconteceu foi que lá no acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos impuseram ao mundo o dólar como moeda do comércio internacional, porque eles sabem muito bem o peso que isso tem, o poder que isso dá para o país que tem a moeda que a gente chama de curso internacional, ou o dinheiro mundial. E isso foi uma decisão dos Estados Unidos, contrário inclusive ao que a maioria dos outros países queriam, que era uma moeda neutra, vamos assim dizer. Foi inclusive uma proposta de um economista inglês, o John Maynard Keynes, o famoso Keynes, que propôs que tivesse uma moeda internacional, que ele inclusive deu o nome, que era Bancor, e que essa moeda serviria não como moeda internacional para transações comerciais internacionais e não utilizaria uma moeda de um único país, porque isso distorceria fortemente as relações comerciais, financeiras e principalmente as relações de poder, pessoal, relações de poder militar. Porque é muito interessante que o documento do Stephen Miran também é muito claro, muito explícito e até elucidativo da relação entre poder dos... O Stephen Miran aí é o chefe desse programa econômico norte-americano, tá? Dos Estados Unidos no mundo, do poderio imperial dos Estados Unidos no mundo e o dólar como moeda reserva internacional, como moeda do comércio internacional. Eles são muito explícitos de que é muito importante manter essa força do dólar para que os Estados Unidos consiga tendo a pressão, exercer pressão sobre os demais países sem precisar usar bases militares, sem precisar usar soldados, ou eufemisticamente, como eles colocam no documento, sem usar movimento força cinética, mas usar só a força do dólar, só a força financeira. A questão é, bom, eles sabem que é muito importante manter a força do dólar no mundo, para os Estados Unidos manter o seu poder imperial, mas ao mesmo tempo eles sabem que essa força do dólar como moeda internacional, como moeda valorizada, como moeda que todos os outros países querem comprar, principalmente os bancos centrais dos outros países, para terem dólares como reserva internacional, isso impõe aos Estados Unidos também a necessidade, a condição de ter uma moeda valorizada. Porque se tem mais gente o tempo inteiro querendo comprar dólares, o que vai acontecer com o dólar? Ele vai se desvalorizar. Então, qual que é a questão? O governo norte-americano, nesse momento, quer desenhar uma estratégia que obrigue os países
a valorizarem as suas moedas, assim, por exemplo, como eles obrigaram o Japão e outros países lá na década de 80 a valorizar as suas moedas, porque os Estados Unidos vinham perdendo poder industrial na década de 80 para o Japão e outros países da Europa, depois que se recuperaram da Segunda Guerra Mundial, impuseram o Acordo de Plaza e conseguiram desvalorizar o dólar naquele momento, mas ao mesmo tempo fazendo os Estados Unidos o centro financeiro do mundo e, portanto, garantindo todo o privilégio do fluxo do mundo inteiro querendo comprar dólares, mas agora eles querem novamente fazer uma rodada de obrigar os países a valorizarem as suas moedas, ao mesmo tempo que mantém o dólar como moeda mundial, como moeda reserva no sistema internacional, o que é uma contradição, o que não é uma conta fácil de se fechar, mas é essa estratégia que neste momento eles estão perseguindo. E quais são? Olha, isso que o Diogo traz um elemento muito importante, né? Que é justamente como os Estados Unidos têm conseguido manipular o comércio internacional, né, por meio da centralidade do dólar, né? A partir do momento que os Estados Unidos conseguem colocar de uma maneira imposta, eles rompem com o padrão ouro e conseguem colocar o dólar como a moeda transacionável, né, em nível global, eles conseguem fazer manobras de controle por meio de câmbio, né? E o câmbio funciona o seguinte: você tira ou coloca liquidez, né, em dólar na economia global, e então você vai manipulando o câmbio, né, e as taxas de juros em favor dos movimentos e das estratégias que os Estados Unidos tinham, né, para a condução ali dos seus interesses econômicos. O que acontece? Isso serviu muito bem ao país, né, aos Estados Unidos, sob o ponto de vista do controle dos grandes fluxos de renda em nível global, né, principalmente no fortalecimento do seu sistema financeiro. As operações se concentraram na mão dos agentes de tomadores de decisão norte-americanos, ok? E o Fed, que é o Banco Central norte-americano, se estabelece como essa institucionalidade principal de controle de fluxos financeiros. Em contramedida, né, e até pelo interesse que se tinha naquela época, né, porque a gente teve, ao longo do século XX, um país norte-americano, né, que vai elevando a sua renda, né, a sua capacidade e a sua renda per capita, fazendo uma espécie de estado não de bem-estar social como o europeu, né, mas um nível de consumo muito elevado, né, da sua população, e, portanto, tornando o processo de produção mais caro, né? E eles, então, manipularam essa relação, né, de fluxos financeiros para transferir parte dessa estrutura produtiva para países de força de trabalho mais barata, e aí as empresas norte-americanas se estabeleciam nesses países, conseguiu produzir de uma maneira mais barata e encaminhar os fluxos de rendimento financeiro para ser operado pelos grandes capitais financeiros norte-americanos. No entanto, ao longo dos anos, das décadas, esse modelo ele foi gerando uma certa contradição no território norte-americano, que ele passou a não ter a capacidade de ofertar trabalhos, né, de remuneração média elevada, né, industriais, etc., a não ser em aspectos muito avançados, de ponta tecnológica, Vale do Silício, etc., que não absorve o grosso da população. Então isso começou a gerar uma frustração muito grande, perdas de indústrias. O caso de Chicago é o clássico, né? Então que as indústrias começam a sair, ou ser controladas grandes plantas por capitais estrangeiros também devido às facilitações de fluxos de controle internacional, inclusive capital chinês. É isso que eles querem reverter a princípio, me parece. Ou querem dar uma sinalização de que querem reverter? Tenho lá minhas dúvidas, mas vamos continuar aqui com o Diogo. As etapas, portanto, dessa estratégia. Qual é a ideia por trás do governo norte-americano para conseguir fazer com que os países se disponham ou os países aceitem esse tipo de negociação? Bom, já vai me dizendo, vocês acham que esse tipo de rearranjo global feito pelo governo Trump tem que fazer isso, portanto? É aí que entram as tarifas. Então as tarifas é só uma primeira etapa, porque a ideia deles é forçar essa desvalorização do dólar, ou seja, uma valorização das outras moedas, mas
eles não querem esperar um grande acordo internacional, eles não querem esperar uma grande mesa, um grande congresso, anos de negociação, de rodadas de negociação, de tentar captar os interesses diferentes dos diversos países para se chegar a um acordo e lá na frente os Estados Unidos saírem ganhando com alguma coisa. Eles não querem esse caminho. Eles querem um caminho que dê liberdade para os Estados Unidos irem direto ao ponto, negociarem diretamente com os países, impor diretamente aos países o seu interesse nessa direção. Por isso, o que eles querem é aumentar a pressão sobre os países, fazer com que os países estejam acuados, necessitando de negociar com os Estados Unidos para não verem, por exemplo, as suas exportações para os Estados Unidos diminuírem. Porque eles sabem, por exemplo, que é muito difícil, o documento deixa claro isso, que haja um grande movimento de fábricas de empresas norte-americanas ou de outros países voltando para os Estados Unidos, abandonando, por exemplo, a China, o leste asiático e voltando para os Estados Unidos. Eles deixam claro que eles não esperam um grande movimento dessa forma, mas o que eles esperam é que tenha um impedimento de que novas empresas deixem os Estados Unidos. E ao mesmo tempo que isso gere uma grande pressão sobre os demais países do resto do mundo para que eles abram-se à negociação com os Estados Unidos, em que eles possam, aí sim, fazer uma negociação direta sobre a coisa da taxa de câmbio. Então as tarifas são uma etapa. E pelo que se vê do governo norte-americano, eles estão sim perseguindo claramente essa ideia de utilização das tarifas como um elemento de pressão. E o que eles querem depois desses países? O que eles querem do resto do mundo? Eles querem desincentivar com que os demais países acumulem muitas reservas em dólar. Eles querem desincentivar que os países tenham uma grande demanda por dólares. Por quê? Porque é diminuindo essa demanda por dólares que pode-se haver uma desvalorização do dólar. E como eles querem fazer isso? Bom, eles citam algumas possibilidades, como por exemplo, impor uma taxa para os países que compram os títulos norte-americanos. Quando esses países forem receber os juros que os países têm de receber por estarem aplicando em títulos do Tesouro norte-americano, esses juros seriam diminuídos por uma taxa, uma espécie de tarifa por utilizar os títulos do Tesouro norte-americano como reserva internacional. O que eles dizem é como se os Estados Unidos estivessem compartilhando com os demais países o custo de ter a moeda internacional. Ou seja, é impor uma tarifa a mais, fica mais caro comprar títulos do Tesouro norte-americano e com isso tentar desincentivar com que os países comprem títulos do Tesouro norte-americano. E claro, impondo tarifas mais altas para os países que são vistos como adversários e criar no mundo uma divisão mais clara entre quem é aliado dos Estados Unidos e quem não é aliado dos Estados Unidos. Essa é outra característica muito importante desse documento. Pronto, pessoal, é isso aí. Olha, eu recomendo que vocês assistam o vídeo completo do Diogo, tá lá no canal da Fundação Maria Grabois. Então, como a gente pôde ver aqui no vídeo do Diogo, né, essa perspectiva de trazer os países para uma negociação desigual é o que está em tela, né? A gente vê que o foco é uma tentativa, primeiro, número 1, uma tentativa de descoordenar as ações de resposta entre China e demais outros blocos e países no mundo, tá? Número 2, eu diria, é uma tentativa de colocar a China numa situação de defensiva, de modo que ela também fosse direcionada a negociar junto aos Estados Unidos numa posição de fragilidade que lhe permitisse ceder mais espaço aos interesses norte-americanos, algo que para mim está muito claro que não vai ocorrer. Esse sinal que a China deu hoje de elevar ainda mais as tarifas também para os produtos norte-americanos, ela demonstra isso e tá na retórica chinesa, fica muito bem posto, né? E por outro lado, eu acho que é uma tentativa dos Estados Unidos como o Diogo trouxe muito bem, né, de desenhar melhor os blocos, né, saber quem está com quem, né, quem está sujeito às pressões norte-americanas no cenário geopolítico, para que se possa construir novos elementos, enfim, inclusive de pressão junto à China e seu eventual bloco, e quem está disposto a bancar uma contraposição junto ao governo norte-americano. Acho que a leitura vai por aí.
Agora, a gente precisa separar, pessoal, alguns elementos, algumas coisas. Uma coisa é o que o governo norte-americano quer. Outra coisa é o contraponto que pode ser feito e efetivo pela China. E a outra coisa é como a realidade vai se construindo, que não necessariamente pode atender aos interesses de um lado ou de outro. E é isso que eu queria mostrar um pouquinho. É importante a gente dizer o seguinte: as respostas têm sido muito erráticas. Então, portanto, há muita incerteza, seja nos mercados e seja com relação aos países, né? Com relação ao que fazer. Logicamente, o governo norte-americano fala lá, eu estou recebendo muitas ligações, todo mundo quer, está se disposto a, está sendo colocando disponível para negociações, etc. Mas eu tenho lá minhas dúvidas, tá? E movimentos coordenados não estão impedidos, mas vai ser um desafio, sobretudo para a China, que vai ter que tomar um papel de iniciativa e de centralidade nesse aspecto, de construir esses movimentos de resposta. E aí eu queria mostrar alguns elementos do que eu estou lendo e do que eu acho que dá alguns sinais para a gente começar a entender. Então aqui eu não quero ser taxativo em nada, não quero prever assunto nenhum, mas a gente começar a construir esse castelo, esse quebra-cabeça, para a gente ter alguma chance de entender o que está acontecendo. Algumas reflexões do Yanis Varoufakis, para quem não conhece ou não lembra, o Yanis Varoufakis era o ministro da Fazenda, né, ou de Finanças, não me lembro a denominação, da Grécia, durante aquele período, né, que a Grécia chegou a aprovar um plebiscito para romper com a União Europeia, enfim, ele ficou muito famoso, que é o seguinte: uma resposta autônoma e de subestimação do governo norte-americano, e aqui ele está se referindo mais à Europa, pode levar a resultados muito ruins, né? E ele deu numa entrevista, foi o que ele disse, né? Aqueles de nós que se opõem a Trump têm o dever de entender o que sua economia está planejando e a enorme precedente de seu projeto na forma do choque Nixon de 1971, que lá no vídeo do Diogo ele também cita. Se nos esquivarmos dessa responsabilidade e apenas retratarmos os aliados de Trump como meros idiotas, estaremos fadados a permanecer no erro e nos mostraremos totalmente ineficazes em nossa oposição a Trump. Agora, o que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é um elemento fundamental, é o seguinte: a China tem respondido de maneira muito forte e adotado um discurso que parece um tanto quanto, eu diria, até de bom moço demais, assim, né? Uma defesa das instituições multilaterais, do livre comércio, né? Denunciando as medidas de bullying econômico promovido pelo governo norte-americano. Mas a gente não deve subestimar essa visão da China. O que ela está tentando trazer é um aspecto de constrangimento global às ações norte-americanas, na medida em que ela, em paralelo, vai tomando respostas mais concretas. Por exemplo, com relação à taxação, né? A elevação das tarifas, que inclusive saiu aqui hoje, vocês podem, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui, ó, a China eleva as tarifas de retaliação aos Estados Unidos, as importações norte-americanas, para 125%. E faz isso num cenário que, apesar do suposto recuo norte-americano, a União Europeia também está sinalizando em medidas de retaliação. Por exemplo, a taxação sobre as Big Techs. Aqui fica claro nessa entrevista da Ursula von der Leyen. Em termos de discurso, o que eles estão dizendo? E eu estou tomando aqui como referência esse texto, que é um texto feito pelo Conselho Estratégico, né, do governo chinês, né, de Conselho Econômico. Primeiro, chamando a atenção que as relações comerciais entre Estados Unidos e China nos últimos anos têm sido de natureza mutuamente benéfica e vantajosa. Os Estados Unidos, portanto, não estão cumprindo as obrigações conforme o Acordo Econômico de Fase 1. A China defende o princípio de livre comércio e cumpre estritamente as regras da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio. O unilateralismo e protecionismo prejudicam as relações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos. Isso é de fato, né? O que a gente está vendo aí é uma certa ruptura
caso essa dinâmica de tarifas continue. E a China e os Estados Unidos podem resolver divergências nas áreas econômicas e comerciais por meio do diálogo, em pé de igualdade e cooperação mutuamente benéfica. O que os chineses estão querendo dizer aqui? Olha o seguinte, a gente não negocia em situação de subjugação. Isso para a gente é inconcebível. Ou a gente negocia em posições de mesmo patamar, ou não tem negociação. Nós vamos para o pau e vamos ver o que dá. E o que pode nos mostrar o que dá, né? Aqui nesse relatório dos chineses, eles já começam a dar um tom. Primeiro, esse gráfico aqui, ó, vocês vejam bem, é a taxa de crescimento da exportação de produtos norte-americanos para o mundo e para a China nos últimos anos, tá? De 2001 a 2024, portanto, nas 2 últimas décadas. Enquanto as exportações norte-americanas cresceram para o mundo 183%, para a China, elas cresceram mais de 600%. Ou seja, a economia norte-americana ela está cada vez mais dependente na destinação dos seus produtos com relação à economia chinesa. Ok? Então, o que a China está querendo demonstrar aqui? As minhas retaliações são efetivas. Tome muito cuidado. E a gente vai ver aqui na frente que elas são muito mais efetivas mesmo, porque o tipo de produto primordial que a China importa dos Estados Unidos é facilmente substituível por outros fornecedores. Então o que os chineses estão querendo dizer aqui? Olha, enquanto vocês têm um déficit comercial em produtos com a gente, vocês têm um superávit, ainda que de menor monta em termos de serviços, mas os rendimentos, o gap entre os rendimentos das empresas norte-americanas sediadas na China com relação aos chineses ainda é alto. Então vocês têm uma transferência de renda importante para os Estados Unidos, aqui com base na nossa economia. E, portanto, tem um certo equilíbrio nessa jogada. E aí a gente vai ver o seguinte, e aqui eu acho que essa tabela, ela é o pulo do gato, assim, sabe? Para a gente compreender tanto o interesse norte-americano e tanto quanto a defesa chinesa com relação da sua posição. Isso em termos de argumento para o mundo, né? Aqui a gente observa o seguinte, quais são os maiores componentes de exportação de serviços dos Estados Unidos para a China, que é onde existe um certo equilíbrio nas relações. A principal fonte desse superávit, né, norte-americano em termos de serviços, são de serviços de travel services, incluindo educação, including education, né? Dá cerca de 20 bilhões de dólares em 2023, veio caindo, né, nos últimos anos, teve uma queda forte ao longo da pandemia, não retomou patamares pré-pandemia, mas ainda é um número grande, né? E serviços de propriedade intelectual e royalties que os chineses pagam com relação aos direitos norte-americanos, que fica aí na casa de mais ou menos 7 bilhões de dólares ano, né? De fato, isso que demonstra o seguinte, com relação a esses travel services, isso é facilmente adaptável, sob o ponto de vista chinês. E a questão de propriedade intelectual, de fato, mas a China tem rompido muito rapidamente com essa dependência tecnológica. Pelo contrário, a China hoje ela se coloca como um dos principais países do mundo nesse sentido, né? De produção tecnológica, enfim, de geração de uma economia do conhecimento, né? A distância maior estava na questão dos chips, que a China tem rompido. Enfim, os Estados Unidos de fato têm motivos para se preocuparem, né? E, portanto, querem lançar esse grande choque de caos aí no mundo para tentar, a partir desse movimento complicado, gerar um novo momento, né, para a sua hegemonia e salvar aspectos da sua hegemonia. Vai dar certo? Não sei. Olha só, a gente tem que observar alguns movimentos. Primeiro, um movimento de defesa monetária aqui por parte da
dos chineses, que é, de em contramedida, ativar aqui a desvalorização da sua moeda. Então eles entram no mercado e, portanto, desvalorizando ainda mais a sua moeda como resposta, o que alivia os efeitos da taxação e desse aumento, portanto, do aumento de custo imposto diante das tarifas. Então os chineses estão operando isso de uma maneira inteligente. Olha, eu acho que a gente ainda continua tendo muito mais perguntas do que respostas com relação ao que vai dar. Mas eu acho que o que está muito claro é o seguinte: o foco dos Estados Unidos é, de fato, uma tentativa de frear o processo de desenvolvimento chinês. Acho que, portanto, a gente vai ter, caso se mantenha essa dinâmica de disputa tarifária, uma disputa de capacidades dos mercados internos norte-americano e chinês de absorver os impactos dessa ruptura comercial entre os dois países e se articular com novos fornecedores, enfim. Nesse caso, eu atualmente aposto muito mais nessa capacidade do mercado interno chinês de se articular para absorver esses impactos. Inclusive, isso está sinalizado nesse documento, em outras declarações do governo norte-americano, de que os Estados Unidos estaria, de alguma maneira, superestimando a sua capacidade, a capacidade do seu mercado interno, apesar da economia norte-americana ainda ser a maior importadora, né, de produtos no mundo. Mas, repito, a pauta de exportação hoje chinesa ela é mais sofisticada do que a norte-americana, ou seja, com produtos mais sofisticados. E a pauta de importação chinesa ela é mais maleável no sentido de encontrar novas soluções. Porque, primeiro, a China produz hoje boa parte do que ela consome, inclusive em termos tecnológicos, diferente dos Estados Unidos, que para reativar um processo de reindustrialização depende de uma série de componentes que estão espalhados pelo mundo inteiro, inclusive pela China. Detalhe importante. Então eu tendo a acreditar que a capacidade de resposta chinesa diante da guerra tarifária é um pouco maior do que a norte-americana. Mas a gente não pode fixar somente nesses aspectos. Os Estados Unidos têm outras armas, né, de coerção, enfim, inclusive de outras economias, para tentar atrapalhar os planos chineses. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, pelo menos a atrapalhar um pouco mais, deixar um pouco mais de dúvidas, porque é um momento de fato muito confuso. Enfim, no que ser taxativo em nada, trazer elementos para a gente pensar juntos, que eu acho que é assim que funciona, tá bom? Muito obrigado. Novamente aí, reforço o apoio pro canal. Até a próxima, um beijo. Valeu.